Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar nos autos de um processo judicial eletrônico, o PJ. Isso aí, É aquele tipo de fonte, sabe, densa, cheia de termo técnico, com certeza. mas que, quando a gente olha de perto, revela uma história bem humana. Direitos do consumidor, sistema judiciário. Exatamente. É o processo número 0885-43.2023.8.19.0010. Ele tramitou lá no Juizado Especial Cível de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio. Ah, no juizado especial. Um lugar que, em tese, deveria ser mais rápido, né? Mas vamos ver. Pois é, e quem são as partes? Temos o autor, Evandro Lima de Almeida, e os réus, duas empresas que todo mundo conhece, né? Sim, a NS2 com Internet SA, que é a Netshoes, Certo? e a Polimport Comércio e Exportação LTDA, a Polishop. Polishop, ok. E o assunto principal? Basicamente, uma suposta inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, e aí, claro, o pedido de indenização por danos materiais, morais, E o valor inicial da causa? começou em R$10 mil. R$ 10.000. Entendi. E a nossa missão aqui neste Deep Dive é destrinchar os momentos-chave desse processo, desde o comecinho, ali em abril de 2023. Até os últimos registros agora em 2025, né? Exato. Pegar o que realmente importa dessa jornada, os fatos relevantes. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Vamos desembalar isso. Vamos. Tudo começa, então, em abril de 2023. Temos a petição inicial, né? O ID dela é 532-99544. E é interessante, ele já junta documentos. Sim, isso é importante. Reclamações que ele fez antes, tipo no Reclame Aqui, no consumidor.gov.br, mostra que ele tentou, né? Tentou resolver por fora. Exato, mostra uma boa-fé, uma tentativa de composição antes de ir para a justiça de fato. E as empresas? Como reagiram? Apresentaram suas defesas, as contestações. Os IDs são 59.614.98 e 59.48.335. O processo seguiu o rito dele, audiências, etc. E as primeiras sentenças saíram rápido até, ainda em 2023. Saíram ID 70.269.671, 75.72301. Até aí parecia um caso, bom, dentro do esperado para um juizado. Mas aí, como você disse, nem sempre é simples, né? A coisa esquentou depois. Digamos que é a fase de execução, ou seja, a hora de fazer cumprir a sentença, de pagar o que foi decidido. A hora do pagamento. Exatamente. Aí a coisa ficou mais complexa. Foram vários pedidos formais de pagamento, as requisições de mandado E os pagamentos vieram? vieram, mas parciais. A NS2, a Netshoes, depositou uns R$ 1.030. E a Polintor depositou R$ 2.404,40. Tem um ID de referência para isso, 84027223. Pagamentos parciais. Isso já indica algum problema, né? Alguma discordância sobre o valor total. Pois é, e aí que surgiu uma confusão, assim, significativa sobre os valores exatos da indenização por danos morais. Confusão como? Aconteceu um erro material na sentença original. Sabe, aquele tipo de erro que... No texto da decisão. Isso, uma decisão posterior, a ID 15402494, teve que corrigir isso. O valor dos danos morais ficou fixado em R$ 2.500 por réu. Ah, por réu. E o erro era o quê? O valor estava escrito assim, por extenso na sentença. Mas parece que em outros lugares, talvez na parte numérica ou em despachos anteriores, como um de ID 1538-25435, aparecia outro valor. Acho que R$ 2.000 por réu. Nossa, que coisa! E essa correção foi importante, claro. Fundamental. Definiu o valor correto que deveria ser pago. Mostra como um detalhe no texto pode gerar idas e vindas. Imagina o transtorno pro autor, né? Esperando a definição. Com certeza. E para complicar ainda mais, Ainda tinha mais. tinha um fator externo entrou na jogada. A Polishop entrou em recuperação judicial. Ah, a recuperação judicial da Polishop. Lembro das notícias. Exato. E isso, claro, impactou o processo. Começou uma discussão sobre bloqueios de valores nas contas da Polimport via Sisbajut. Sisbajude. Aquele sistema do Banco Central para bloqueio online, né? Esse mesmo. A recuperação judicial tem regras próprias sobre como pagar as dívidas, então começou a discussão se podia bloquear ou não, se o crédito do Evandro era anterior
ou posterior ao pedido de recuperação. Entendi. E isso levou a alguma outra ação? Levou. A Polishop impetrou um mandado de segurança. É um tipo de ação para proteger um direito líquido e certo contra um ato ilegal ou abusivo. O número é 004290-82.2024.11.90.000. Tentando impedir os bloqueios, imagino. Exatamente, questionando esses bloqueios via Cisbajude por causa da recuperação judicial. E esse mandado de segurança deu em quê? Foi negado. Tem uma súmula, a ID 18.49.0208/2008, que registra isso. O tribunal entendeu que a questão principal, o bloqueio, já tinha sido meio que resolvida no processo original. Como assim? Porque uma decisão lá no processo do Evandro, aquela ID 15.3825.435 que mencionei antes, já tinha determinado a liberação de valores que tinham sido bloqueados a mais da Polishop. Ah, então o mandado de segurança meio que perdeu o objeto, o sentido. Exatamente. A questão que ele levantava já estava sendo tratada, já tinha uma decisão sobre a liberação do excesso bloqueado. Ufa! Que complicação. Mas então, voltando para o processo principal, para o caso do Evandro, como tudo se resolveu? Bom, depois dessa correção do valor dos danos morais para R$ 2.500 por réu, Certo. considerando os pagamentos parciais que já tinham sido feitos... Aqueles 1.000 e pouco da Netshoes e 2.400 da Polishop. Isso. E levando em conta a situação da Polishop em recuperação judicial, a Justiça calculou o que ainda faltava pagar. O débito remanescente... E quem pagou essa diferença? Ficou a cargo da NS2, da Netshoes. A decisão ID 1540-24940 definiu isso. E qual foi o valor final para o Evandro? Foi expedido um mandado de pagamento final para ele. O valor na certidão ID 15547942 era R$ 3.152, mas a guia mesmo, ID 15547946, saiu com o valor já corrigido de R$ 3.238,30. Entendi. Então, ele recebeu esse valor final da Netshoes. Exato. E aí sim o caso foi encerrado. Sim. O processo transitou em julgado, ou seja, a decisão se tornou final, não cabia mais recurso, em outubro de 2024. E arquivado? Foi arquivado em dezembro de 2024. ID da certidão é 162064122. Mas você mencionou algo sobre 2025. Ah, sim. É curioso, né? Ele foi desarquivado rapidinho em abril de 2025, ID 184920075. Por quê? Reabriu a discussão? Não. Tudo indica que foi só uma questão burocrática. Provavelmente para juntar os documentos finais daquele mandado de segurança, que a gente falou que veio de outra instância, coisa de organização interna mesmo. Ah, entendi. Só para deixar tudo nos conformes. Isso. Nada que mudasse o resultado para o Evandro. Que jornada, hein? Começa com uma reclamação simples de consumidor, Pois é. passa por contestações, sentenças, aí vem cálculo complexo, erro da própria justiça que precisa ser corrigido. Exato. E ainda o impacto de uma empresa grande entrando em recuperação judicial. Mostra bem as engremagens do sistema, né? Os altos e baixos. Sem dúvida. Demonstra muito bem a dinâmica processual, com todas as suas idas e vindas. Mesmo num juizado especial cível, que foi pensado para ser mais célere, mais rápido. A realidade pode ser outra. Pode. As intercorrências, os imprevistos, como um erro material ou uma recuperação judicial, podem tornar o caminho bem mais longo do que o esperado inicialmente. Fica a reflexão, então. Será que essa complexidade toda, mesmo nessas causas de juizado que deveriam ser mais simples, não acaba virando uma barreira a mais? É uma boa pergunta. Uma barreira para o cidadão comum na hora de buscar seus direitos, especialmente contra grandes empresas, né? Fica aí algo para a gente pensar. Com certeza. Uma reflexão importante sobre o acesso à justiça na prática. É isso. Obrigada pela análise e a gente se encontra no próximo Deep Dive.